Olá pessoal, boa noite. Galera entrando, oi Rafael, Sami, Isis, tudo bem com vocês? Boa noite. Ó, a galera tá antenada, chegou bem na hora. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Gente, conforme o prometido, hoje tem live aqui no Virei Jornalista e com a participação do jornalista Daniel Adjuto, que ele já tá online e que eu vou convidar agora para participar da live aqui comigo, tá bom? Vamos lá. Consegui mexer aqui. Já mandei o convite pro Daniel, ele já tá online. Tá conectando. Aê! E aí, Daniel? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Ó, a galera tá bombando aqui, ó. Os coraçãozinhos. 50. Prepara. Daniel, foi corrido hoje o trabalho? Nossa senhora, demais. Tô mega cansado. Acabei de chegar em casa, fazer cabelo Ah. molhar, só tomei um banho e vim pra cá. Nem comi ainda. Eu jantei, na verdade, né? Rapidão ali. Tava olhando pro relógio. Mas vamos lá. Daniel, como eu te disse, a nossa intenção aqui é de trocar ideias mesmo sobre a profissão, né? Sobre o jornalismo. Você já está na área já tem um tempinho, né? Nem Eu tanto. te acompanho. Mas eu te acompanho esses dias mesmo. Você fez um post falando quando você começou, como estagiário, né, no SBT. E como é que é essa sensação assim de estar trabalhando com gente que é fera no jornalismo, né? Nem eu acredito às vezes, sabia? Ah. Porque, vamos lá, eu comecei no SBT como estagiário, né? Em Uhum. 2012. Eu me formei aqui na Universidade de Brasília, só que aí eu fiz um estágio voluntário na Globo dos Estados Unidos, em Certo. Nova York. Então eu fiquei trabalhando lá 2 meses com eles, sem ganhar nada, mas só pela experiência. Foi o meu primeiro contato assim com televisão. E lá pude Aham. trabalhar com Juliana Morrone, com o Flávio Fachel, Rodrigo Bocardi. Então, para mim já foi chegar assim de cara e lidar com feras, né? Aham. E tive muito contato com o Felipe Santana também, que hoje é correspondente lá, mas na época era repórter aqui do Brasil e ia para lá fazer algumas matérias. Uhum. Então eu tive uma experiência bem bacana. Então com a Juliana, eu digo que ela é minha madrinha assim de jornalismo, que até a gente tem um carinho enorme um pelo outro. E quando eu Bacana. voltei, eu estava aberta a inscrição para estágio no SBT, fiz minha inscrição, aí deu certo, fiquei um ano como estagiário e assim que eu me formei, já fui contratado, porque eu sempre gostei dessas pautas de investigação, de algo mais CSI assim, né? Até hoje eu me divirto. E aí E a fiquei, polícia? e a política surgiu do nada. Porque É. assim que eu fui contratado, eu entrei, eu fiquei pela manhã, na verdade, fiquei à tarde como pauteiro do jornal local. Fiquei 2 meses. E aí foi bem na época que surgiu o SBT Manhã, do César Filho, lembra? Que aí Lembro, o lembro. César apresentava de manhã e tinha a proposta de que cada praça, cada cidade entrasse com um repórter ao vivo para dar as notícias de cada cidade. E aí, na Uhum. época, então diretora, a Cecília Maia, me chamou e falou assim: Daniel, topa o desafio? E eu, sei lá, tinha feito algumas matérias para o jornal local. E ela falou: quer entrar ao vivo já? De cara, topa esse desafio? Eu falei: vambora, né? Tô aqui, não vou negar esse convite, não Arriscou, dá para né? recusar de jeito nenhum. Aham. Entrei e fui. Claro que as Sim. primeiras vezes dá um frio na barriga, né? A gente está mais É. inseguro, pra gente que tá começando é algo mais complicado. Mas deu certo, né? Ó, o Emily Pois é. Queiroz aqui é minha chefe de produção lá, ó. Ah, é? Já tá assistindo a gente? Tá aí. Ô, Daniel, uma pergunta, assim, você estava falando do ao vivo, né? Tem muita gente que está começando, outras pessoas que ainda não tiveram essa experiência de fazer o ao vivo. Como é que você exercita isso? É com a prática mesmo? Não, eu tinha separado um papel Ah, aqui, porque a gente tem uma colinha na mão, né? Eu, pelo aham. menos, eu me dá muito frio na barriga ainda, né? De fazer o ao vivo. E o estúdio não me dá tanto.
mas, por exemplo, entrar ao vivo daqui de Brasília me dá muito frio na barriga, então tem que estar muito bem concentrado. E aí eu divido geralmente meu texto em 3 partes. Então, e aí grifo as palavras principais de cada uma dessas partes que eu dividi. Claro que o Bacana. texto está ali, eu passo antes, mas na hora sempre a gente dá uma improvisada, uma mexida assim, né? Então, se eu Uhum. me perder, se me der um branco, como já aconteceu, eu corro para lá, pro texto, e vejo as palavras grifadas que é mais fácil de recuperar o raciocínio. Só que teve uma vez que eu não tinha grifado, tava um blocão de texto de uma vez, e aí quando eu fui olhar, eu falei, caraca, deu ruim. E aí me Esse é o exercício. perdi e tal. Se tivesse CQC na época, eu tinha ido pro top 5. Você tinha virado top 5, com Com certeza. Ou certeza. parado aqui, né? É, aqui Quase você não é, parou aqui. graças a Deus. A galera tem medo de parar no Virei Jornalista? Depende, né? Para uns Depende. favorece, né? Vocês são bonzinhos. Ah, e deixa eu te falar uma coisa. No domingo, né? Ontem, na verdade, eu fiz um post falando que você estaria aqui na live, né? E Hum. surgiram algumas perguntas e a galera tá bem curiosa. Eu vou fazer uma pergunta aqui da Vanessa Santos 300, que é o Instagram dela. Ela pergunta assim, ela quer saber se há a possibilidade de você e o Cássio apresentarem o jornal juntos. Cadê? O Cássio deve estar por aí, já já ele aparece aí. Então, É, a gente é parceiro, amigo, né? Então, e é aham. engraçado que a gente só se falava por Instagram também. E aí, quando a gente foi para São Paulo, a gente se encontrou e a gente é muito parceirão mesmo. A gente se parece muito. Então, a gente até brinca, né? Que aqui nas redes sociais falam do jornal Magia. Então a gente zoa Eu já vi. falando. Mas, sim, há sim essa possibilidade. Um dia, quem sabe, por que não? Claro que a preferência é sempre para ter um homem e uma mulher apresentando, né? Mas essa chance não está descartada, não. Será um maior prazer. Vamos quebrar a internet, como a gente diz. E como é que foi a primeira vez apresentando a bancada? O Nossa, frio na barriga foi maior, foi em dobro? demais, demais, demais. Porque eu fui inventar de olhar os dados de audiência do SBT Brasil antes, né? Uma semana antes. Aham. Eu fiz novena, rezei até, fiz promessa pra dar tudo certo. Então, foi meio louco, assim. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, tudo que eu sonhei, que eu sempre pedi a Deus, tá aqui, ó, na minha frente. Entrar no Você estúdio, conseguiu. assim, pra mim foi sabe, uma realização, algo bem bacana. Deu aquela, putz, então eu vou com o meu melhor aqui para que seja realmente o melhor. E foi muito bacana. Eu saí de lá com uma pizza gigante debaixo do braço, porque eu estava muito suado, estava muito nervoso. Só que eu contei muito com a Karen. Karen Bravo foi um amor de pessoa. A gente falou de todos os assuntos, menos do jornal ali antes, para dar uma descontraída. Aham. Colocaram música antes também para Ficou dar nervoso. para quebrar o clima. Colocou Então música foi no bem estúdio? legal. Aham, então que tiro foi esse? A gente fez antes para dar uma relaxada. E foi, Foi graças a a Deus deu primeira tudo vez. certo. Pode falar, O Daniel. quê? Deu Pode tudo falar. certo, a audiência foi muito boa e tamo aí, né? E esse final de semana tem de novo, sabadão tá lá. Tá lá de novo? Como é que Esse vocês estão sábado. revezando? É uma Você vez tá por indo mês. por mês? Isso, aí eu vou para São Paulo, geralmente na sexta ou no sábado mesmo, apresento e volto no domingo para Brasília. E aqui faço minhas reportagens mais de política, Operação Lava Jato, Polícia Federal, essas coisas. Uhum. Fáceis. Né? Tem uma pergunta aqui da Liz Barbosa e ela quer saber, você como trabalha muito com a política, né, com esse tema no jornalismo, você acha que a Copa esse ano vai dar uma mascarada na corrupção? Ah, sempre Você tira um vê isso? pouco do foco, né? Eu acho que Aham. a gente está cansado também dessas notícias de corrupção, de bandidagem, né? Então acho que o que vem de notícia para a gente aliviar um pouquinho a cabeça é sempre bem-vindo, né? Mas é ano de eleição também, né? Então a gente não pode fazer vista grossa para isso, esquecer. A Copa é em junho, né? Junho, julho, e a eleição Aí, logo em pelo menos tem outubro. duas, né? Então, Hum. pois é, a gente não pode deixar de olhar
que essa eleição esse ano vai ser o grande tira-teima da Lava Jato, né? A gente vai ver qual o resultado de fato da Operação Lava Jato nas urnas. Então a gente não pode deixar a Copa cegar a gente. Assim, claro que a gente vai se divertir, vai assistir, vai torcer, mas logo depois olhos voltados para as urnas. Tem poucos jornalistas na política? Você acha? Cara, aqui em Brasília é difícil falar isso, né? Porque praticamente Né? todo mundo com a política aqui, né? Mas é uma área difícil, assim, de lidar, sabe? É uma área que te exige bastante, te exige conhecer as pessoas, te exige ler muito. É um House of Cards. Quando eu assisti House of Cards, que eu olhava, Se falava, meu identificou. Deus. Total, total. Assim, só não quero que me matem, porque os oibares ali, né? Mas me senti demais olhando o Congresso ali, felizmente ou infelizmente, né? Vamos ver. Aham. Mas é bem legal, eu gosto Olha, bastante. outra pergunta aqui, do melhores sugestões. Acho que é uma propaganda que eu vou fazer aqui, mas vamos para a pergunta. Como você vê os jornalistas que estão mais preocupados com a aparência do que ser um bom repórter ou um bom jornalista? Ah, isso é um assunto. Porque todo mundo acha assim, que assim, tem um rostinho bonito, acha que já pode ir pra televisão, né? Porque não adianta Aham. nada, você tá ali, tem uma aparência boa, e você não tem conteúdo, você não tem informação, você não lê, você não tá antenado, você não apura. O que que adianta? Televisão, claro que a imagem conta bastante, Conta muito, né? mas o principal é a informação, as pessoas querem informação. Se você consegue levar isso da melhor maneira possível, a imagem que está ali, a beleza, enfim, nem é tão primordial assim. Claro que ajuda, mas a gente está em busca de informação boa e de qualidade apurada e com sempre pensando em quem está assistindo, né? Quem está lendo a gente também. Então, a aparência passa, né? Nesse caso passa. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Você falou no começo, quando começou no estágio, depois continuou no SBT. Qual foi o maior desafio? Depois da formação. Cara, eu tinha muito medo de não conseguir emprego, né? Então, Ah, acho que todo mundo que está se formando agora tem esse medo, né? De, caramba, terminei a faculdade e agora? agora. É por isso que eu digo, a dica, assim, acho que para mim é o principal e que sempre falo para todo mundo, quando eu vou em faculdade, universidade, conversar com as pessoas, eu tive muito professor que me desestimulava, falava, o jornalismo paga mal, o jornalismo é uma área que está saturada, que tende a acabar, que não sei o quê, lá, lá. E pouquíssimos professores falavam, não, vai, jornalismo, você pode estar bem, você pode crescer se você for bom e tal. Tanto é que na minha monografia, faço uma dedicatória a um professor que falava, não sejam jornalistas de R$ 3.000. Claro que Aham. não é todo um salário, nosso salário é baixo, infelizmente, de jornalista, mas a gente tem que fugir do feijão com arroz. É o que eu digo em toda a profissão. Não adianta você fazer o básico que todo mundo faz. Qual que é o seu diferencial? Pergunte para você mesmo, o que que eu faço na minha carreira, na minha profissão, no meu trabalho, que outra pessoa não faria? O que que faz meu chefe me querer ter aqui, entendeu? Que outra pessoa não Uhum. faz. Ou que quando eu saio de férias, ou quando eu, sei lá, tô doente, as pessoas falam, puxa, ele faria, Daniel faz muito bem, ou sei lá. Então acho que para mim esse é o grande diferencial em qualquer área, não só no jornalismo. Eu me fugi da pergunta, né? Não, mas tá fluindo. Ô, Daniel, qual que é o seu jornalista, né? Qual que é a sua inspiração no jornalismo? Cara, eu gosto muito do Roberto Cabrini. Roberto Cabrini, pra mim, é o maior repórter. Não Não é aquele porque do não é do SBT, não. SBT não, Sempre. né? Não. Não. Aí eu errei demais. Não, mas o que eu gosto dele é que ele é um profissional que ele não tem medo do entrevistado. Hoje eu acho que a gente tem muito jornalista que tem medo de fazer pergunta. Todo mundo quer Rebate, fazer. né? É, Aham. exatamente. Por que que alguns jornalistas estão ganhando tanto destaque? Porque perguntam aquilo que todo mundo quer perguntar. Porque, querendo Uhum. ou não, quando a gente vai entrevistar, principalmente em política, a gente sabe que se a gente fizer uma pergunta mais ácida hoje, amanhã aquele deputado, aquele senador, pode nem querer responder a gente mais. Só que a gente tem que perguntar aquilo que, né, que as pessoas querem saber, ou aquilo que está sendo questionado de fato. Então o Cabrini é um desses, que não tem medo, mete a cara, entrevista, pergunta o que tem que perguntar, e é isso. Ele vai lá e
doa quem doer, ele faz a pergunta e por isso que é um dos melhores do país, se não o melhor repórter. Não, é muito bom. E já teve alguma situação, você falou assim, de correr atrás, já teve alguma situação bem difícil para você na hora de entrevistar um político? Qual foi Ah, o sempre. momento mais marcante? Acho que Eduardo Cunha, né? Sempre Eduardo Cunha era uma pessoa bem difícil assim de você entrevistar, porque ele sempre tinha uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi assim. Pena que é pro Aham, mal, mas ele é muito inteligente mesmo. Então ele sempre tinha uma resposta afiada, uma que sempre, sabe, tentava te desconcertar e se você não tivesse muito bem embasado naquilo que você estava perguntando, ele te driblava, assim. Então, eu lembro que uma vez eu perguntei até da conta na Suíça. Eu perguntei para ele, o senhor tem conta na eu Suíça? dou. Ah, Perguntei. Aí ele falou, não, não tenho conta na Suíça. E aí foi que um deputado repetiu a mesma pergunta durante a CPI e ele falou, não, não tenho. E aí foi o resultado que todo mundo viu, que aí deu a mentira, né? Que descobriram que de fato ele tinha. E aham, aí ele acabou sendo caçado. entendi. E o Bolsonaro? Bolsonaro é outro. Tem uma briga aí, né, na internet com uma repórter Aham, da, uma da Rede repórter, já TV. vi. Eu tava lá também. Eu tava naquele Ah, dia. você É tava lá? No Tava. O barraco? Bolsonaro. Tava. O Bolsonaro também, ele é muito. Ele não tem medo também, ele enfrenta mesmo. Como a gente falou de Roberto Cabrini, que faz a pergunta que tem que fazer, o Hum, Bolsonaro é outro, que responde, tá nem aí porque ele fala, se é aquilo que ele defende, ele vai, rebate. Ele tem um posicionamento dele, ele defende com unhas e dentes. Então você também tem que estar muito bem calçado naquilo que você está perguntando para saber lidar com a resposta que ele vai dar. uhum. Só um parêntese aqui, eu acho que a gente tá bombando nessa live, porque nunca que eu fiz uma live chegou esse tanto Ó, que bom, de né? pessoas Sucesso. online. É sucesso, culpa Bom sua. demais, bom demais. A galera tá querendo te assistir mesmo. O pessoal E perguntou se deixa eu te entrevistei falar. o Faustão. Entrevistei Faustão não, gente. Tá perguntando aqui? Gente, Mas eu são tantas entrevistei o perguntas que não dá Faustão. para acompanhar aqui. É. É, não, eu tô olhando aqui, às vezes eu consigo responder alguma coisa. Ó. Na minha risada é feia demais. Pior que a da Eliana. Meu filho, eu já fui expulso da sala de aula por causa da minha risada, pra você ter noção. A minha é pior, eu acho. É até vergonha de rir aqui agora. Você já tá na reportagem, faz vivos, tá na apresentação, né? No jornal. Pensa em sair de Brasília? Penso. Acho que assim, atualmente não, porque eu acho que eu estou muito bem aqui, minhas fontes estão Aham. aqui, é uma área que eu me encontrei, mas futuramente não descarto a possibilidade de ir para, sei lá, São Paulo ou Rio. Tenho muita vontade de morar no Rio de Janeiro, mas São Uhum. Paulo também está aí batendo na porta, né? Então, Aham. eu acho que sim, acho que em breve está nas mãos de Deus, né? Não digo não aos desafios, não. O que me dão de desafio, eu encaro. Eu gosto de desafio. Ó, tem gente falando que sua risada não é feia, não, ó. Tô vendo Ó, aqui. ô dó. Já um motivo pra você rir à vontade. Vamos para mais uma pergunta aqui dos seguidores. Como lidar, a pergunta da Karina, Karina 2000, como lidar com a pressão diante de tantas críticas, reclamações e denúncias de apoio a um golpe político? Perguntas. Eu nem. Desculpa, pergunta de novo. Vamos de novo. Como lidar com a pressão diante de tantas críticas, reclamações e denúncias de apoio a um golpe político? É uma tese, foi criada pela esquerda, que defende que foi um golpe o impeachment da presidente Dilma, para o presidente Michel Hum, Temer assumir. E eles têm um discurso contrário à grande mídia, principalmente a TV Globo. Com o SBT, a gente não enfrenta tanta resistência nas ruas, é até engraçado que a gente vê, engraçado assim, né? A gente vê aham. outras emissoras sendo mais alvos de críticas, o SBT não, o SBT acho que é um pouco do Silvio Santos isso, né? Eu Uhum. costumo dizer que o Inclusive, eu SBT é vou fazer uma aquela, pergunta relacionada a isso daqui a pouco. eu costumo dizer que o SBT é aquele primo que todo mundo gosta, sabe? Que é Aham. óbvio que existe a concorrência, mas o SBT é aquele que todo mundo gosta, então cada um tem seu ponto de vista, né? Não acho que tenha sido uma mídia enviesada nesse ponto. A gente, pelo menos,
a minha cobertura, eu fiz questão de mostrar o máximo do que estava acontecendo naquele momento, que é histórico. Claro que é muito difícil de você retratar tudo aquilo, que realmente foi um tema muito difícil, mas, né, cada um com sua visão. Olha, você falou do Silvio Santos, que eu considero ícone, sou muito fã Total, dele. sem dúvida. Essa questão do SBT com o jornalismo, você acha que ele deixa um pouquinho o jornalismo de lado na emissora? O foco do SBT sempre foi o entretenimento, né? Desde o começo Aham. é o entretenimento, é a família da TV brasileira. Claro que o jornalismo hoje tem seu espaço no SBT, que está crescendo bastante. A gente está vendo Uhum. aí o SBT Brasil com dados, com índices de audiência excelentes, como nunca vistos antes. Então, realmente, no SBT há uma prioridade para o entretenimento, para a família, para a diversão, mas tem seu espaço sim para o jornalismo. Claro que se tiver mais investimentos, se tiver mais espaço, melhor ainda, é claro. Mas hoje o carro-chefe do SBT não é o jornalismo, e sim o entretenimento. Uhum. Tem medo de ser substituído pelo Chaves, não. Eu amo Chaves. Então, Você vai ficar de boa, né? é bom quando tem o Chaves antes do jornal, porque ele entrega pra gente com a Da audiência lá em audiência, cima. né? Entrega bem, né? Ô Daniel, uma pergunta aqui que vale para muitos estudantes, que é do Henry Augusto. Como escrever um bom texto? Qual que é a Lê sua dica? muito. Lê. Leitura, não adianta. É aquilo que todo mundo fala, né? Quer escrever bem? Leia bem. Aham. Então, leia muito, lê sobre tudo. Eu falo que eu gosto de assistir tudo, ler tudo, sabe? Assisto reality show. Ixi, Aham. adoro esses bagaceiros da televisão. Casos de Você vai família, do adoro essas fútil coisas. ao mais cult. Ixi, assisto de tudo, gosto de tudo. Porque eu acho que Aham. quanto mais informação você tem, melhor é o seu senso de crítica, de conhecimento, Você sabe? sabe falar de E tudo, né? você vê realidades diferentes. Então, Aham. acho que tem que ver mesmo. Então, é ler muito. Ó, tem aqui o jornalista Johnny. Daniel, o jornalismo no Brasil está tão desvalorizado que muitos dos novos estudantes recém-formados e dos já antigos da área acabam se perdendo. Como reinventar-se num período tão conturbado para a nossa profissão? É aquilo que eu estava falando, né? Não seja o feijão com arroz. Não seja. Uhum. A gente vê hoje. É rede social? O que a gente pode fazer na rede social diferente? Por que o perfil do Virei Jornalista virou um sucesso? Porque Oh, obrigado. é igual às outras páginas? Não é. É diferente, faz a piadinha, sabe? Traz uma curiosidade, um bastidor. E as pessoas têm curiosidade, sabe? De ver como é feito, de ver o que está por trás das câmeras, ou daquela situação que é engraçada, mas que às vezes a gente esconde por não saber se deve ou não mostrar. Então é o Aham. diferente, é fazer o diferente. Agora pense, acho que aí vai do trabalho de cada um, da área de cada um. Na televisão tem um jeito, no jornal tem outro, no site tem outro, na assessoria de imprensa também tem seu jeito. Então, sabe, precisa ver ali, ó, o que eu posso fazer de diferente nessa área. E não precisa ser uma coisa mirabolante, descobrir a lâmpada, a luz, não. Precisa ser uma coisa mais. Que é diferente? O que no meu trabalho não tem que eu posso levar? Não precisa ser algo Aham. inovador. É só o que não tem. Por exemplo, no SBT, eu me encontrei na Lava Jato, que era uma área até então não tão explorada, mas ali eu me identifiquei, fui a fundo e acabou que me especializei nessa área, de tanto ler, de tanto estudar, e peguei. Virou um setor que é meu, assim, entre aspas, sabe? Que é uma área que eu me dou bem. Eu sei mais, que eu Aham. tenho maior conhecimento. E você não acha o assunto chato, Nada, adoro. Adoro. né? Passo o dia lendo o processo, fácil. Mesmo? Ó. Ixi, adoro. Olha, você comentou de salário, né? Bem de leve, né? No começo da live. E tem uma pessoa que está perguntando aqui. O jornalista é uma das profissões que mais trabalha, mas também é a que ganha menos. No jornalismo político também é assim? Nossa senhora, a gente trabalha demais. Deus me livre. E se a gente Até fosse. mesmo política? Nossa senhora, mais ainda. É? Ainda mais nesse caos político que a gente está vivendo no país. Ô, louco. Ah, A gente trabalha muito, por exemplo, hoje minha matéria da SBT Brasil mudou várias vezes. por quê? Então, estava lá 7 horas da noite, estava escrevendo texto ainda, porque o jornal começava às 7h45. Aham. Então, é correria, né? É um trabalho de equipe. Então, a política não para, o assunto não para. Então,
por exemplo, a matéria que eu fiz agora à tarde já teve que ser atualizada para entrar daqui a pouco no SBT Notícias, porque realmente Uhum. não para, é uma loucura, é uma loucura. Então, infelizmente, eu acho que sim, o jornalismo é desvalorizado no Brasil. Acho que a gente não ganha o que deveria ganhar, até pela importância do É. jornalismo, das informações. Mas a gente tem que ser uma luta, né? Mas eu também acho uma categoria desunida, que eu acho que se fosse mais unida a gente conseguiria mudar isso. Aham. A gente já viu alguns vídeos na internet, eu acho que. Acho não, eu já postei aqui, né? De o repórter tá no link e chega alguém e invade. Já aconteceu isso com você? E qual que é a sua Graças a opinião Deus, sobre não. isso? Graças a Deus, Ah, não. Mas eu sempre olho para trás, assim, para ver se não tem ninguém se aproximando, para, aham. né, para também saber como reagir nessa situação. É chato, né? Porque você está ali trabalhando, você está ali levando informação. É claro que Uhum. tem muita gente que quer aparecer, que quer dar sua, sim, seus 5 minutinhos de fama, Manifesto, né? né? Uhum. Mas tem que ter jogo de cintura para saber lidar com o momento ali. Eu nunca passei por isso, nem sei como eu vou reagir. Sinceramente, tenho a menor ideia. Todo dia você entrega matéria para o SBT Brasil? Todo dia. Todo dia eu faço alguma reportagem. Geralmente eu recebo a pauta, por exemplo, a matéria de amanhã. Eu já tenho mais ou menos a pauta hoje, a não ser que amanhã aconteça alguma coisa, por exemplo, uma operação, Lava Aham. Jato, e aí muda, entendeu? Ao longo do dia vai mudando, até a gente bater o martelo nas reuniões que tem entre Brasília e São Paulo para definir o que vai ao jornal. Uhum. Daniel, a gente só tem mais 3 minutos, né? O tempo aqui é igual de televisão. Caraca. Deixa eu te falar uma coisa. Para você, qual que é o maior desafio hoje no jornalismo? Eu acho que é apuração, acho que é levar a informação da melhor maneira possível, porque acho que muita gente passa a informação para o repórter levando tendencioso para o seu lado, né? Então, Uhum. por exemplo, alguém quer me vender uma matéria, uma pauta, levando para o lado que ele acha que é o certo. E acho que o grande desafio está aí, é identificar o que é de fato que deve ser levado ali, o que você deve desconfiar, o que você deve confiar, por isso tem que apurar muito. Tem o problema aí, ó, o Carlos Bernardes falou das fake news, que eu acho que isso é Aham. um grande problema hoje, a gente vai ver bastante nas eleições, há uma preocupação, que eu acho que é um pouquinho disso também. É o cuidado na Uhum. apuração, que não tem tanto, acaba ajudando na fake news. E é isso, Daniel. Quero te agradecer mais uma vez. Já te agradeci na hora que você aceitou o convite. E obrigado, sucesso para você. E eu quero aproveitar, deixa seu convite aí pro pessoal que você vai estar no fim de semana, né, no SBT Brasil. Ah, essa pergunta é boa. Quantos ternos e gravatas eu tenho? Ixi, é bom. Eu Ah, vou até é? postar. Ah, Ó, eu tenho 4 ternos só. Tá até com... Dá um jeito. Uma gravata eu tenho muito. Deve ter umas... Não sou um Doni Denútil, né? Que aham. tem Que tem muita um monte, né? gravata, nem Um um Evaristo. Evaristo. Mas eu devo ter umas 30 gravatas aí. A gente vai revezando, né? Porque também o salário todo em gravata não dá. Não dá, né? Mas fica aí, pessoal. Ó, sábado estarei de novo no SBT Brasil apresentando ao lado da Karen Bravo. De novo, nossa dupla dinâmica. Então assistam 7h45. Eu vou levantar o dedinho na bancada assim, ó. Aí vocês sabem que é pro É jornal, o sinal? virei É o sinal que... jornalista, vai. Ah, Fechou? beleza, então. Eu vou acompanhar. Combinado. Muito obrigado, Daniel. Um abraço para você e sucesso, viu? Eu que Vou deixar a agradeço. live salva aqui. As ordens. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.